Então hoje é dia de contar um pouco sobre essa minha jornada como professora, né, profissional de educação física, como treinadora de futsal. Quero te contar um pouquinho de como essa minha história, de como eu consegui, de como eu montei a minha própria escola, a minha própria marca. E hoje aí temos mais de 120 alunos na Panther Escola de Futsal. Então, você que não sabe de onde eu vim, né? Porque eu vim, que eu tenho motivos também para estar aqui, é hoje que você vai conhecer um pouco mais sobre essa minha história, tá? Então, eu comecei a jogar futsal, eu tinha, sistematicamente falando, eu tinha 14 anos, atuava num clube aqui da nossa cidade, o Atlético Rio Negro Clube, e com 14 anos eu saí da escola de futebol, porque não podia mais atuar com os meninos, mas antes disso, lá atrás, eu já brincava com meu irmão no quintal da nossa casa, né? Nós montávamos os nossos times ali e fazíamos os nossos playoffs, né, no quintal de casa. Então minha relação com a bola começou realmente muito cedo, ali por volta dos 5 anos de idade, 6 anos de idade, mais ou menos isso aí. Então, desde então eu não parei de estar envolvida com a modalidade, né? Depois de começar essa prática sistemática nos meus 14 anos de idade, aos 16 anos eu tive uma oportunidade de jogar em outra equipe, e essa equipe já participava de competições de nível federativo, né, competições regionais e também competições nacionais. Já era a Taça Brasil de Clubes, mas era num formato diferente do formato que temos hoje, né? Hoje temos o formato de divisões, e nessa época o formato ainda da Taça Brasil era de zonal, né? Nós tínhamos uma fase regional e em seguida a fase final, que é a fase de elite, né? As melhores equipes do país numa semana somente para disputarem o título da Taça Brasil de Futsal. É uma das competições mais populares do futsal brasileiro. Então, com 16 anos, eu disputei minha primeira Taça Brasil em Londrina, no Paraná, e ali só começava a minha relação com esse estado, com essa cidade, que mais pra frente vocês vão entender o porquê que era apenas o início dessa relação. Então, quando eu atuava nessa equipe, eu passei por algumas situações pessoais, né? Enfim, eu tinha um treinador, eu tinha as colegas de equipe, e eu passei uma temporada nessa equipe. No ano seguinte, eu fui dispensada dessa equipe, o que foi, para mim, um momento triste, né? Eu tinha saído de um local onde eu estava há 5, 6 anos, onde me tiraram do meu ambiente, me levaram para um outro completamente diferente, e eu não me senti apoiada naquele ambiente. Minha performance, claro, não foi dentro daquilo que a equipe esperava. Na verdade, não foi dentro nem daquilo que eu esperava. Então, por questões de resultado, é claro que acabaram me dispensando. No ano seguinte, eu joguei em outra equipe, e já em um outro ambiente diferente, com outro profissional que soube lidar melhor comigo, né? Essa é a importância que a gente consegue enxergar nos líderes, nos professores, nos treinadores. E é muito importante que você saiba lidar com os seus atletas, com os seus alunos. Então eu fiquei um ano fora daquela equipe, e aí, como meu desempenho voltou a melhorar, e eu recebi um novo convite de retorno a essa equipe da qual eu havia sido desligada no ano anterior. E aí eu aceitei esse convite de volta porque eu queria fazer uma história diferente, né? Nessa hora você engole o orgulho, engole qualquer mágoa que você tenha, para que você possa desenvolver, né? Para que você possa crescer, e foi exatamente o que eu escolhi naquele momento. Então eu retornei a essa equipe, disputei um novo
brasileiro, né, uma nova Taça Brasil, um zonal. Fiz o gol de virada da equipe, que classificou a equipe para a fase final da Taça Brasil, e disputei a minha segunda competição. Nessa época eu estava no ensino médio, estava prestes a prestar vestibular, né, a entrar felizmente na universidade. Então eu ingressei na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, e a minha relação com o esporte ficou cada vez mais íntima, né? Eu decidi fazer Faculdade de Educação Física, meu irmão também é profissional de Educação Física, havia entrado na faculdade primeiro que eu, ele é mais velho, né? Então ali eu já comecei a ter laços muito fortes, tanto com o ensino dentro da universidade, e também com a prática da modalidade, né? Eu sempre, enquanto estive na faculdade, atuei como atleta de futsal. Então, disputei competições como a Taça Brasil, como já lhes disse, disputei o Brasileiro de Seleções, disputei Brasileiros Universitários, tive a felicidade de ser convidada por universidades daqui do nosso estado para jogar por essas equipes, e também tive a felicidade de jogar um brasileiro pela Universidade Federal do Amazonas. E a partir daquele momento, a minha certeza, né, o meu interesse, a partir dali eu tive um direcionamento de que eu queria trabalhar com o futsal, de que eu queria ensinar o futsal. E mais para frente nós vamos chegar onde eu penso que hoje estou, e o que é a minha meta para trabalhar com modalidade, para desenvolver o futsal dentro de equipes e dentro da minha própria escola. Então, eu disputei essas competições, continuei atuando como atleta, me formei, e no tempo em que fazia faculdade, todos os investimentos que eu tinha, tanto a bolsa que eu recebia como atleta, tanto o estágio em que eu recebia uma bolsa, meus investimentos foram em cursos, capacitações, meu investimento foi em conhecimento. Entendendo que dentro da universidade eu não sairia entendendo tudo que eu queria acerca do futsal. Além disso, aqui no Amazonas nós estamos geograficamente distantes de grandes centros esportivos, grandes centros do futsal do país. Então eu senti uma necessidade de estar nesses grandes centros para aprender, para ter conhecimento e trazer para o meu estado, a fim de aplicar, seja na minha equipe, seja dentro das 4 linhas como atleta, porque também isso desenvolve o conhecimento cognitivo, né? Então eu sempre procurei investir no conhecimento, no que eu pudesse, para que eu sempre apresentasse um trabalho realmente de excelência com a modalidade, tá? Então, depois de ter passado por alguns eventos, um deles inclusive foi o meu retorno a Londrina, onde participei de um colóquio nacional de esporte, e foi quando tive um primeiro contato com o professor Wilton Santana, que você deve conhecer, que ele é mestre, é doutor, e aí é uma das referências da pedagogia do futsal no nosso país. Inclusive foi meu orientador no meu curso de pós-graduação, que foi em Londrina, no Paraná. Então aí vejam que todos os pontos se conectam, né? Então disputei uma primeira competição em Londrina, apresentei um artigo, participei de um evento em Londrina e cursei a minha especialização também em Londrina, no Paraná. Então você vai vendo, vai percebendo que na sua vida os pontos, né, eles vão se encontrando, os blocos vão se encaixando, e tudo faz sentido no fim, né, na sua caminhada, tudo faz sentido em algum momento. E depois de ter passado muito tempo atuando nessa equipe, decidi parar de jogar futsal ainda muito cedo. Fui uma atleta mediana, né, nunca fui acima da média, então a perspectiva de sair daqui para jogar em outra equipe não aconteceu, exceto uma única vez onde joguei um brasileiro
sub-20 para uma equipe do Pará. Foi uma experiência muito interessante, uma experiência diferente para mim. Estar alguns dias fora de casa e me preparando em outro ambiente para jogar um brasileiro realmente foi inesquecível. E depois que parei de jogar, quando eu tomei a decisão de desassociar a imagem da Ronélia atleta, né, para começar a construir a imagem da Ronélia profissional, porque eu tinha certeza que enquanto eu continuasse jogando futsal, enquanto eu continuasse atuando como atleta, a minha imagem de profissional iria demorar a ser construída. E eu sentia uma necessidade de aplicar fora das quatro linhas todo o conhecimento que eu havia adquirido ao longo dos anos. E além disso, eu vi a necessidade de fazer diferente da forma que haviam me ensinado a jogar, da forma que haviam me treinado, mas, sobretudo, da forma como haviam me tratado, especialmente naquele momento onde eu fui dispensada da equipe. Eu sempre vi no esporte, inclusive dentro da universidade, eu sempre vi no esporte uma possibilidade de desenvolvimento humano. Eu sempre acreditei que era possível tratar as pessoas como pessoas, ainda que estivéssemos falando de esporte em nível competitivo. Mesmo que uma vez, por exemplo, na universidade, um professor tenha contestado dizendo que não era possível tratar as pessoas como pessoas dentro do alto rendimento. Eu penso que pessoas não são máquinas e justamente por isso que elas precisam ser bem tratadas. Entendo que desempenho, performance, resultado, tudo isso vai ser fundamental para que um atleta se mantenha no seu clube, se mantenha na sua equipe. Mas ele sempre poderá e sempre deverá ser tratado como um ser humano, certo? Então, eu atuei durante alguns anos com futsal. Então, me desliguei da equipe em que eu fiquei 7 anos aí, virou uma relação longa, porque entendi que ali já não era mais o meu ambiente. Eu precisava alçar novos voos, né? Eu precisava de novos desafios. Então, a minha vida profissional começou. Eu atuei em outras equipes de futsal feminino e depois de um tempo passei a atuar numa equipe também de futsal masculino da Universidade Federal do Amazonas, minha antiga casa, que foi a minha primeira experiência com o masculino. Depois de alguns momentos de certa forma de frustração, onde percebi que não havia investimento, não havia comprometimento, eu decidi que só iria atuar quando eu tivesse oportunidade, de fato, de aplicar aquilo que eu tinha aprendido, que eu tivesse o mínimo possível, no caso, estrutura, para conseguir colocar em quadra, ou pelo menos tentar utilizar todo o conhecimento que eu havia adquirido ao longo dos anos. Foi quando surgiu uma equipe, que é uma das equipes que eu trabalhei, das quais eu tenho mais orgulho de ter feito parte, que é a Salcomp, onde fiquei por 5 anos nessa equipe, e eu tinha toda a estrutura possível de quadra, de bola, recursos humanos, para poder desenvolver um bom trabalho. E nesse tempo, tudo deu muito certo. A equipe se tornou uma equipe muito competitiva, uma equipe que ganhou títulos e brigou por títulos. E aí, quando fechamos esse ciclo, outras oportunidades também se abriram, né? Mas esse futsal competitivo, eu percebi que deveria ser levado de forma paralela. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o funil para o alto nível, o funil para o competitivo, ele é muito menor. E eu comecei a perceber que eu precisava de outras maneiras de ganhar dinheiro com futsal, se eu quisesse, obviamente, continuar trabalhando com futsal. E como meu objetivo era ensinar melhor as pessoas,
eu já começava a desenhar desde muito cedo e desde daquela primeira equipe que me dispensou, uma escola de futsal. Inicialmente uma escola de futsal que funcionaria naquela equipe. Mas quando eu saí, essa ideia, ela não morreu. Ela ficou apenas ali guardadinha para o momento em que eu pudesse realmente aplicar essa ideia. Então, quando eu percebi que esse futsal de nível competitivo não me daria aquilo que eu realmente tinha interesse, essa ideia saiu novamente ali da caixinha que estava guardada e comecei a trabalhar aqui primeiro. O campo da imaginação, como eu queria, onde eu queria, quantos alunos eu gostaria, o nome da escola. Então, tudo isso eu comecei a pensar, comecei a montar meu projeto no computador. E com o passar dos anos, eu tive uma outra oportunidade de trabalhar numa escola de franquia. Depois dessa primeira escola de franquia, trabalhei em mais outra escola de franquia. Ali foram escolas onde eu aprendi o que eu poderia, o que eu queria para uma escola de futsal. E em um determinado momento, quando pela segunda vez na minha vida eu tomei uma decisão, sem pensar muito nas consequências, eu pedi demissão do local onde eu trabalhava e disse que iria montar minha própria escola. Não tinha perspectivas ainda naquele momento. No entanto, 3 dias após eu ter pedido demissão dessa escola que eu trabalhava, me surgiu uma grande oportunidade de abrir a minha própria escola de futsal. Fruto de todo o trabalho que eu havia desenvolvido nessa escola anterior, fruto de todo o trabalho que as pessoas começavam a enxergar que eu exercia dentro da equipe também, que eu já trabalhava como treinadora. Então eu abracei essa oportunidade, mas a ideia, o desenho já estava pronto. Não foi algo que surgiu a partir do momento que me fizeram um convite de parceria. A escola já estava desenhada aqui e estava projetada. Tá? Então, essa caminhada, claro, não posso te contar tudo o que aconteceu, né, na minha vida inteira. Então, tem um resumo aqui da Ronélia, da professora, da treinadora Ronélia. Então, você já sabe que eu fui atleta de futsal, você sabe que eu estudei educação física, eu sou bacharel em treinamento esportivo, você sabe que eu investi em vários cursos fora do meu estado, tá? Quando eu falo fora do meu estado, me refiro a São Paulo, me refiro a Rio Grande do Sul, me refiro a Santa Catarina, tá? Então, passei por esses lugares, estudando, adquirindo conhecimento, cursei minha pós-graduação em Londrina e nunca parei de estudar, nunca parei de investir em conhecimento, tá? E aí percebi que o futsal poderia e deveria ser uma ferramenta de desenvolvimento humano e que é possível trabalhar o esporte de uma maneira humana, ensinar futsal e tratar as pessoas como pessoas, tá? Então, quando você decide montar a sua própria escola, nessa caminhada, eu quero apontar aqui para você 5 desafios dessa caminhada, dessa jornada, né, de montar a sua própria escola de futsal. Eu anotei aqui, porque você já sabe que eu anoto os pontos aqui, tudo que eu falo para vocês está programado. Então, o primeiro deles que eu coloquei para você, que o primeiro desafio que você precisa vencer é o medo. Exatamente isso, o medo. Você precisa vencer o medo, você precisa ter coragem. No meu caso, eu pedi demissão de um determinado lugar para dar início a um novo rumo na minha vida. Será que você está disposto a isso? Você está disposto a assumir riscos? Então você precisa perder o medo. É o desafio que você vai enfrentar. Se você não tiver certeza do que você quer, se você não tiver certeza de onde você quer chegar, eu aconselho que você pense mais um pouco e que você continue onde você está.
até que você tenha certeza da decisão que você vai tomar, tudo bem? O segundo ponto que eu coloquei aqui, que é um desafio, é o planejamento, tá? E quando eu falo de planejamento, eu tô me referindo a de que maneira você vai começar. Por exemplo, você vai começar como um profissional informal, você vai começar como MEI, você vai começar como ME, uma empresa já constituída realmente. Você conhece as cargas tributárias que você vai precisar caso você decida realmente abrir uma empresa. Você vê vantagens em continuar sendo informal. Você precisa pensar nesses aspectos. Outra parte do planejamento é onde sua escola vai funcionar. Onde você deseja que a sua escola vá atuar. Onde você quer atender. Que região da cidade você quer que a sua escola funcione. Que tipo de parcerias você vai estabelecer para esse negócio funcionar. Você vai alugar o espaço, você vai ter um sócio, não vai ter sócio, vai ser só você. Você precisa pensar nesses pontos também. Planejamento. Você precisa fazer uma precificação do serviço, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, você precisa ter ideia dos custos operacionais da sua escola. Tudo bem? O terceiro ponto, tá? Você vai atuar com franquia ou a sua escola vai ser bandeira branca. Se você está pensando em franquia, você já vai ter investimento inicial de cara bem maior que uma bandeira branca. Bandeira branca, o que é? É a sua própria escola, é a sua própria marca, sem precisar pagar royalties ou adesão de franquia para qualquer outra marca. Vantagens e desvantagens? Tem sim. Primeiro, que franquia vai te dar um poder de venda maior. Essa é a principal delas. E a bandeira branca você vai ter um custo inicial bem menor do que uma escola de franquia, certamente. O quarto ponto que eu selecionei para vocês aqui é a questão do posicionamento da sua escola. E quando eu falo posicionamento, eu estou me referindo diretamente a que tipo de campanha de vendas você fará. E por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das escolas, principalmente as de franquia, faz uma campanha de vendas voltada à formação de atletas, né? Formação de atletas, captação de atletas para o clube da franquia, obviamente, né? Então, qual será o seu posicionamento? Será um posicionamento igual ao posicionamento de franquia ou você vai escolher outro caminho? Você vai escolher outro rumo? Posicionamento é importante para quê? Porque você já começa a filtrar o tipo de público que você vai atender. Então, precisa realmente que você decida que tipo de público você quer atender e que tipo de campanha você quer vender. Lembre-se que a sua campanha precisa estar alinhada àquilo que realmente você executa, ao que realmente você entrega na sua escola. Tudo bem? Então, nós vamos aí para o quinto ponto, que também é extremamente importante. Eu diria até que o maior de todos esses pontos, o maior desses todos os desafios é capital de giro. Sim, você não pode começar um negócio se não tiver um capital de giro. Primeiro, para investir nos custos, né, da operação. E o capital de giro é para você poder, aí durante o tempo de retorno do seu investimento, você poder se sustentar. Muitas pessoas falam que a gente precisa aí ter pelo menos 6 meses, né, de caixa suficiente para decidir fazer esse investimento. Mas, se você for muito corajoso, né, realmente tem gente que não faz isso, vai na cara, na coragem e acaba também dando certo. Não recomendo, mas eu não sei a sua condição. Se eu puder sugerir, eu sugiro que você comece a se capitalizar, comece a poupar
grana, faça o seu planejamento, veja o quanto você vai precisar para investir na sua própria escola. E aí sim, quando tiver esse dinheiro suficiente, você toma a decisão de abrir seu próprio negócio. Um dos outros pontos importantes é que você precisa realmente se dedicar. Para que o seu negócio dê certo, você precisa estar nele. Inicialmente, eu sugiro até que você seja full time, tá? Então, o tempo inteiro no seu negócio. Depois, quando o seu negócio se ampliar, aí sim você vai poder sair um pouquinho dele, mas nunca perdendo as métricas que são importantes que você conheça.